Sejam bem-vindos, estudantes e estudantes, para mais uma aula do canal do Professor Vitor, Biologia entre outras coisas. Hoje a gente vai falar sobre a próxima parte da embriologia que ficou faltando da aula anterior, a parte do desenvolvimento embrionário humano, e vamos falar um pouquinho no final sobre células-tronco também, tá? Não estranhem o visual novo, coisas de pandemia, fui aparar a barba, errei o corte, acabei tendo que tirar tudo porque ficou horrível. Paciência, vai crescer de novo, tá? Vamos lá. Vamos conversar então sobre o desenvolvimento embrionário humano e células-tronco, né? Como de costume, eu vou iniciar aqui com duas questões que aparecem aí em provas e para vocês terem um exemplo de como esse assunto pode ser cobrado de vocês aí na vida acadêmica. Universidade Estadual do Piauí. O momento da implantação do embrião no útero ocorre aproximadamente 3 dias após a fecundação no estágio mórula, 5 dias após a fecundação no estágio gástrula, 6 dias após a fecundação no estágio blastocisto, 12 dias após a fecundação no estágio blástula ou 2 dias após a fecundação no estágio mórula. Qual será que é a opção correta? Deixem aí a sua opinião. Outra questão, a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ocorre no interior do sistema genital feminino. A parte do sistema genital onde normalmente ocorre a fecundação é chamada de ovário, tubo uterina, útero, vagina ou colo uterino. Aonde que acontece a fecundação será? A gente vai ver isso durante essa aula. Vamos, sem mais delongas, dar início aí à aula. Vamos começar do começo, né? Falando sobre a fecundação. Então, aconteceu a relação sexual, houve ejaculação dentro da vagina, a mulher está no seu período fértil, com o muco cervical pronto para receber os espermatozoides, com secreções uterinas e vaginais todas prontas para receber o espermatozoide. Bom, o espermatozoide entra, vagina adentro, sobe o útero, vem pelo útero, entra na tuba uterina e vai encontrar o ovócito que foi ovulado do ovário na tuba uterina, certo? Então aqui na tuba uterina, no terço inicial da tuba uterina é onde acontece a fecundação. Aconteceu a fecundação aqui na tuba uterina, a gente vai ter o zigoto e aí vai dar sequência no desenvolvimento que a gente vai falar fase por fase nessa aula. Essa fecundação é importante que vocês saibam que e apenas um espermatozoide consegue fazer, certo? Não existe nenhuma possibilidade onde mais de um espermatozoide fecunde um óvulo, tá? Então você imagina, o óvulo é N e o espermatozoide é N. Entrou o espermatozoide no óvulo, 2N. Isso é um ser humano, 46 cromossomos, 2N. Se entrar 3, já não vai dar os 46 cromossomos, né? Vai dar 69. Aí não dá para fazer ser humano. Se isso não acontece, e se acontecer, a mulher nem vai saber que ela teve um aborto espontâneo, porque na primeira divisão aqui, ó, ela já não vai acontecer. Então, quer dizer, é um espermatozoide que entra em um óvulo. E a partir desse momento da fecundação, a gente vai falar de gêmeos depois, porque eu sei que tem um monte de gente que acha que gêmeos é porque um óvulo foi fecundado por mais de um espermatozoide. Isso está errado, tire isso da sua cabeça se você pensa isso, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui à fecundação. Então, fecundou, o embrião vai começar uma migração ao longo da tuba uterina e o destino dele é a implantação no útero, certo? Essa migração acontece porque as paredes da tuba uterina são cheias de cílios que ficam batendo e empurrando o embrião para o útero. E além disso, tem musculatura lisa que vai fazer movimentos peristálticos que vão empurrar também o embrião para o útero, tá? Esse é o destino dele. Depois da fecundação, o próximo passo é a segmentação, porque aquele zigoto, a próxima etapa do desenvolvimento embrionário é a mórula, né?
Então, isso ainda começa ainda na tuba uterina e vai chegar no estágio de mórula ainda na tuba uterina com entre 12 e 16 blastômeros. Aqui é uma foto de microscopia de uma mórula. Então ainda está na tuba uterina, não chegou no útero, tá? Desenvolvimento embrionário acontecendo já, bombando. O próximo estágio do desenvolvimento embrionário humano é o estágio de blástula. Ele acontece 3 dias depois da mórula e é chamado de blastocisto, blastócito, blastocisto. Vai ter entre 70 e 100 células e aqui começa o processo de implantação no útero que vai se completar na 12ª semana. Então, esse é um blastocisto de um embrião humano. Ele é um pouco diferente do que a gente viu do anfioxo, né? Como que ele é? Ele tem uma camada de célula externa com a blastocele e tem um aglomerado de células que é o embrioblasto. Essa camada de célula externa é o que vai dar origem aos anexos embrionários. E esse aglomerado de células interno, o embrioblasto, é que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Então, esse blastocisto se implanta na parede do útero, isso aqui é a parede do útero, e eles começam a se entremeiar, o que vai dar origem à placenta, né? E o embrião é esse aglomeradozinho de células que tem aqui dentro, tá? O blastocisto, então, ele é um trofoblasto, isso aqui completa o trofoblasto, que vai originar o córeo, e ele tem uma massa celular interna que é o botão embrionário ou embrioblasto, que formará o embrião e os anexos embrionários. O endométrio cresce e envolve todo esse trofoblasto até o 14º dia de gestação. A próxima etapa é a gastrulação. É na gastrulação que vão se formar os tecidos embrionários, os 3 folhetos embrionários. Isso vai acontecer da 14ª ao 19º dia de gestação. Então, formam-se os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme. Aonde que forma isso, né? Então, tem o pedúnculo embrionário, envolvido completamente já pelo endométrio, formação de placenta. Aqui é o futuro cordão umbilical, tá? Então, tem aqui um saco vitelínico, que é vestigial, mas está aqui presente, e o córeo, né? Então, aqui a gente tem o disquinho, que é o embrião propriamente dito, tá? E aqui que vão se formar os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme, certo? E isso acontece nesse período da gastrulação. Após a gastrulação, a gente vê a neurulação e a organogênese, né? Isso vai acontecer da 3ª à 8ª semana e vai se completar na 9ª semana, que é quando o embrião já vira feto. Nesse momento, ele já vai parecer com um ser humano, mas ele vai ser pequenininho, em torno de 2,5 centímetros de comprimento e 15 gramas. Mas ele já tem os órgãos feitos. Agora é crescer e se desenvolver. E aí começam a gestação, que a gente percebe, né, que a barriga da mãe começa a crescer e tal. E por volta dos 5 meses de gestação, né, começam alguns movimentos que vão se tornando mais intensos, inclusive para se ver cenas assim que são até que relativamente agoniantes, né, do feto se mexendo dentro do corpo da mãe. E olha como o corpo da mãe tem que se adaptar para conseguir carregar, né, esse feto que fica ali dentro pelas 40 semanas da gestação, né? Então, atingindo as 40 semanas, vem o esperado parto, né? A bolsa se rompe, o útero começa a se contrair, a vagina dilata e então o bebê consegue sair pela vagina passando ali pela pelvis da mãe, né? Isso aqui é o parto vaginal. É claro que ele é o que deveria ocorrer mais, mas pode acontecer de isso não ser possível e aí, ou por uma escolha da mãe, aí a gente vai ter uma chamada cesárea, né, onde se corta aqui a barriga e o bebê é retirado de dentro do útero por essa incisão, certo?
Após o nascimento do bebê, a gente entra numa próxima etapa, que é o aleitamento materno. O aleitamento materno ele deveria ser o único alimento que o bebê precisa até os 6 meses de gestação, até os 6 meses de pós-nascimento, né? Até o 6º mês após o nascimento, não se dá nem água para bebê, certo? Ele só tem acesso ao leite materno. Ele é de fácil digestão, ele tem menos chance de dar alergia do que outros alimentos, e além disso, ele protege contra doenças. Então, a mãe que tem um histórico de imunização ao longo da vida dela, pegou várias gripes, foi vacinada contra várias doenças, ela tem um arsenal de anticorpos e através do leite materno ela passa esse arsenal de anticorpos para o bebê enquanto o dele ainda está em desenvolvimento, e ele poderia ser muito facilmente infectado por algum vírus, alguma bactéria que poderia trazer doenças para ela. Inclusive, existe uma hipótese, tem um estudo que aponta que a auréola, né, do seio da mãe teria sensores que identificam na saliva necessidades específicas da criança, fazendo com que o leite mude, por exemplo, se a criança está doente. Isso aqui é um exemplo de uma mãe que tirou o leite para doação e congelar em um dia, que o filho dela estava saudável, e no outro dia que a filha dela estava doente. E vocês veem que tem uma mudança de cor no leite da mãe. É claro que isso pode ser influenciado pela alimentação que a mãe teve, né, em dias diferentes, até por estados emocionais da mãe. Mas existe a hipótese de ter essa sensibilidade do corpo da mãe perceber através da saliva dele no contato com o seio qual que é a necessidade que aquele bebê tem e produzir um leite, digamos, personalizado para ele, para aquele momento da vida dele. Tá? Bom, o aleitamento materno para a mãe é uma forma de estreitar os laços, né, com o filho. Ele previne, né, reduz a chance de câncer de mama, acelera o retorno do útero ao tamanho normal, emagrece a mãe, que geralmente a grávida acaba ganhando alguns quilos, né, e reduz as chances de hemorragias no pós-parto. Mas existem situações onde não se deve amamentar. Por exemplo, uma mãe que é HIV positiva, ela não pode amamentar porque o vírus HIV pode passar para o filho através do leite materno. Então, nesse caso, não se deve amamentar. Ou se tem algum problema de saúde, faz tratamento contra câncer, enxaqueca, existem remédios que simplesmente passam pelo leite para a criança e a criança não deve consumir aquele remédio, então a mãe não pode amamentar se ela faz o uso daqueles remédios, né? Então aqui um exemplo, né, que quase aconteceu aqui em casa, a filha mais velha sendo amamentada junto com a filha mais nova. Não aconteceu porque o meu filho mais velho, quando a minha esposa começou a produzir o colostro, que o leite mudou, ele não quis mais mamar. Mas meu filho mais novo mamou até os 3 anos de idade, assim, sem problema nenhum. E comia normal, mas gostava de mamar também do leite materno, né? Então, existem várias pesquisas que mostram que quanto mais tempo a criança for amamentada, menos chance ela tem de obesidade, maior o desenvolvimento do sistema nervoso central, melhor imunidade, melhora a segurança, né, a autoestima da criança. Então, é um processo muito importante, né, que deve ser incentivado e nunca, em hipótese nenhuma, deve ser censurado, independente de onde a mãe está, é um ato de amor e de alimentação, só isso, né? Tem gente que vê erotismo nisso e definitivamente quem tem que procurar ajuda é quem vê o erotismo e não a mãe que está amamentando o filho. Agora voltando para aquele assunto dos gêmeos, né, que eu falei rapidinho lá no começo da aula, então vamos falar da formação dos gêmeos. Então sempre sempre a relação de um óvulo e um espermatozoide. Nunca mais de um espermatozoide vai fecundar um óvulo, que isso fique claro e não esqueçam disso. A partir disso, existem duas possibilidades de formação de gêmeos.
Uma é os gêmeos univitelinos, que é quando esses caras a gente chama de gêmeos idênticos, e outro é o gêmeo bivitelino ou fraterno, né? O gêmeo univitelino acontece quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, formando um zigoto. Esse zigoto vai se dividindo até o estágio de mórula, quando por alguma razão, geralmente genética, essa mórula se divide em 2 embriões, cada uma gerando um novo embrião com o DNA idêntico um do outro. Então um é clone do outro. É assim que os gêmeos univitelinos são formados. A outra possibilidade é dos gêmeos bivitelinos ou fraternos. Tem a ovulação de mais de um óvulo. Pode ser 2, 3, 4, depende. Né? Pode ter sido estimulada a ovulação e a mulher vai ovular muitos óvulos. Quem lembra aí da grávida de Taubaté, né? Que era falso, mas existem gestações múltiplas de 7 crianças, né? Como que vai acontecer aqui? 2 gravidezes totalmente separadas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então tem um óvulo, um espermatozoide, outro óvulo, outro espermatozoide, gerando cada um embrião, e eles crescem compartilhando do mesmo útero. Pode acontecer até eventos assim, a mulher já está grávida de um, e aí por algum motivo o corpo dela não para de ovular e tem uma nova gestação com idades gestacionais diferentes. Aí é um problema, porque um filho vai nascer a termo e o outro vai nascer prematuro. Eu já vi isso acontecer, tá? Pode acontecer de gravidez múltipla ao mesmo tempo, tipo um par de gêmeos univitelinos e mais um gêmeo fraterno. Também já vi acontecer, né? Então, assim, as possibilidades são múltiplas, tá? Inclusive, no caso dos gêmeos idênticos, há a possibilidade de acontecer os famosos gêmeos chifópagos, que algumas pessoas chamam de gêmeos siameses, mas não é a nomenclatura correta, porque siamês é quem vem do Sião. Quem já viu o gato siamês, né? Sião é um país. É porque no passado teve uma dupla de gêmeos chifópagos que eram do Sião e ficaram famosos como os gêmeos siameses, e aí virou essa nomenclatura. Mas os gêmeos chifópagos são um par de gêmeos que na hora dessa divisão aqui, para formar 2 embriões, a divisão acontece parcialmente, né? E aí, ao invés de formar 2 pessoas individualizadas e separadas, acaba que elas ficam unidas por alguma parte do corpo, né? Ou pelo corpo todo, como é o caso dessas meninas que têm as 2 cabeças, mas o resto do corpo elas compartilham, né? O próximo assunto, completando aqui a parte de embriologia, é a parte de células-tronco. O que é uma célula-tronco? São células pouco diferenciadas que podem, desculpa pelo erro de digitação aqui, são células pouco diferenciadas que podem originar uma gama de tipos de células. Aí a gente tem tipos de célula-tronco. Tem as células-tronco embrionárias, que estão presentes nos embriões. Aí, nos embriões, a gente tem células totipotentes e células pluripotentes. Célula totipotente é aquela que pode originar quaisquer tipos de célula, inclusive os anexos embrionários. Então, uma célula dessa pode gerar um novo embrião independente de onde ele saiu, porque ela tem capacidade de formar anexo embrionário, todos os órgãos, o embrião completo implantado no útero, certo? Outro tipo de célula é a célula pluripotente. Essa célula já é retirada lá do embrioblasto no trofoblasto, já na parte de blástula, tá? Então eu pego no embrioblasto. Essa célula não tem mais capacidade de formar anexos embrionários. Ela só consegue formar o embrião. Então todos os órgãos, todas as células que o indivíduo precisa. Mas não dá para implantar isso porque ela não tem como originar os anexos embrionários, então ela não vai se desenvolver como embrião. Beleza? Então, se eu quiser uma célula totipotente, eu tenho que vir aqui na mórula. Se eu quiser uma célula pluripotente, eu tenho que vir aqui no
trofoblasto, o embrioblasto. Certo? Ficou claro isso? Bacana. Então, além das células tronco embrionárias, existem as células tronco adultas, que são células multipotentes. Elas geram células do tecido do qual elas são provenientes. Então, por exemplo, dentro dos nossos ossos, principalmente bacia, fêmur, tem as células do tecido hematopoético. Uma célula desse tecido hematopoético pode formar qualquer célula do nosso sangue, certo? Mas são só células do sangue. Isso acontece também com o sangue do cordão umbilical, né? Mas os cientistas estão desenvolvendo algumas técnicas para tentar fazer com que essa célula rebobine ainda mais sua capacidade, fazendo com que ela tenha também a capacidade de formar outros tecidos que não são os daquele tecido que ela é de origem. Essas técnicas permitem que elas sejam transformadas em células pluripotentes. Mais um errinho de digitação aqui, desculpem. E essas células tronco, elas poderiam ser usadas no tratamento de doenças, como Parkinson, câncer, infarto, né? Então, o infarto, não sei se vocês sabem, necrosa uma parte do coração. E esse coração pode ficar debilitado. Tem técnicas para tentar injetar células tronco nessa parte do coração que ficou necrosado para que ele se regenere, né? Existe uma série de questões éticas a esse respeito, sabe? Entre essas questões éticas está o pessoal querendo usar embriões para célula-tronco. Então, não se tem definido ainda quando começa uma vida. Então, a partir de que momento eu posso considerar que aquele amontoadinho de células que está ali é um ser vivo, né? Uma pessoa. Porque hoje, por exemplo, a gente tem em bancos de inseminação artificial milhões de embriões congelados ali, que não vão ser implantados nunca, eles vão ficar congelados até perder a validade e aí vão ser jogados fora, né? Será que a gente poderia utilizar esses embriões para o tratamento de outras pessoas? Alguns grupos que tratam de ética em pesquisa consideram que estariam matando uma pessoa em potencial, que aquele aglomerado de células já seria essa pessoa, em favorecimento a outra pessoa, né? E aí tem toda uma questão se deve ou não fazer isso. O fato é que hoje no Brasil isso não é feito. Existem algumas tentativas para que isso passe a ser feito, mas não é feito até hoje. O que se faz hoje é o uso de células-tronco de tecidos já prontos. Exceto em casos com animais, né? Vocês devem estar acompanhando as questões das queimadas do Pantanal, né? E devem ter ouvido a notícia de que uma onça pintada que teve queimaduras, né, durante o incêndio, estava sendo tratado com células-tronco para se recuperar. Quando a gente trata de animal, ética e pesquisa de animal, a gente pode usar inclusive células-tronco embrionário. Tem que submeter a um comitê de ética e tal, mas essa onça, por exemplo, o tratamento foi um sucesso e o animal vai poder retornar para a vida selvagem, né? Então, voltando para as nossas questões lá do começo da aula, o momento da implantação do embrião no útero ocorre aproximadamente 3 dias após a fecundação no estágio de Morrow? Não, a gente viu que no estágio de Morrow ele está ainda na tuba uterina. 5 dias após a fecundação no estágio de gástrula? Não, no estágio de gástrula ele já está implantado. 6 dias após a fecundação no estágio de blastocisto? Sim, né? 6 dias após a fecundação no estágio de blastocisto. A fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ocorre no interior do sistema genital feminino. A parte do sistema genital onde normalmente ocorre a fecundação é chamada de ovário? Não é ovário. Tubo uterino? Sim, tubo uterino. Pessoal, então aqui
a gente encerra a parte de embriologia e o próximo passo é começar a zoologia. Eu vou fazer a atividade avaliativa da embriologia para vocês e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aí, se inscrevam no canal, façam algum comentário, alguma coisa, vamos interagir, porque eu acho que todo mundo ganha com a interação, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.